Oi, gente! Hoje eu vim mostrar para vocês como eu fiz o corte no porcelanato da minha ilha para a torre de tomadas e também como instalei um azulejo com ímãs para que seja possível a manutenção dessa torre caso seja necessário futuramente. Eu comecei marcando o lugar e o tamanho exato onde seria instalada a torre. Depois, com a esmerilhadeira e um disco de corte para porcelanato, eu tirei o esmalte do local marcado, porque tive uma experiência ruim quando fui fazer o furo para a torneira da ilha diretamente com a serra-copo para porcelanato, pois acabou lascando uma beirada do esmalte, o que não foi legal. Por isso, para prevenir desta vez, resolvi deixar o começo do furo já pronto. Quando já tinha marcado o círculo todo, eu medi com a serra-copo para ver se já estava bom. E não estava, pois o ideal é que o esmalte seja tirado de toda a circunferência da serra-copo. E eu fiz isso, só que, para variar, eu esqueci de ligar a câmera, né? O próximo passo foi marcar exatamente o centro do círculo com uma broca. A que eu utilizei era a que eu tinha aqui em casa, uma broca para concreto, que eu utilizei na função martelete da furadeira. Mas existem brocas apropriadas para porcelanato que tornam o trabalho muito mais fácil, que inclusive eu vou deixar entre os produtos indicados deste vídeo. Repeti o mesmo processo, mas desta vez com uma broca maior, para que no furo coubesse a guia central da serra-copo. Para garantir que a serra-copo não saísse do lugar durante a furação, eu fiz um furo do tamanho necessário com serra-copo apropriada para madeira, um pedaço de MDF, e prendi exatamente no lugar com 2 grampos de aperto rápido. Para a furação com a serra-copo, eu tirei a furadeira da função martelete que eu tinha utilizado para as brocas comuns. É necessário borrifar água de tempos em tempos para que a serra-copo não aqueça demais e assim tenha uma durabilidade maior. Vejam que, acabada a furação, fica um barro resultante dos borrifos de água e do pó do porcelanato. Agora eu vou mostrar para vocês como eu preparei o espaço para o azulejo que seria fixado com ímãs, pois caso a torre de tomadas ou a iluminação de LED precisem de manutenção futuramente, será necessário apenas remover o rejunte, que assim o azulejo sairá com facilidade. Vejam que eu coloquei uma chapinha de metal em cada canto do azulejo, em diagonal, de modo que as bordas dos retângulos de metal fiquem presas com bastante firmeza embaixo dos azulejos fixados com argamassa. Com a espátula eu empurrei a rebarba da argamassa para trás do azulejo, assim a chapinha de metal fica melhor fixada. Eliminei todo e qualquer resíduo de argamassa do espaço onde será fixado o azulejo com ímãs. Na outra carreira de azulejos eu coloco mais pedaços de metal dos 2 lados, para que a fixação seja perfeita, e também coloco os espaçadores niveladores para garantir que o azulejo que será colocado com os ímãs fique nivelado com os demais. Inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe. Ative o sininho das notificações, pois assim saberá quando eu lançar outro vídeo, seja das coisas que eu tenho feito aqui em casa, que são muitas, ou das minhas viagens e aventuras por aí. Conto com você para dar relevância ao meu trabalho e ao meu canal. Muito obrigada. Notem que eu risquei a argamassa na parede na horizontal, por isso eu risquei no azulejo também na horizontal, porque se riscar de outro modo pode formar bolsas de ar embaixo do azulejo, dificultando que ele chegue certinho no lugar. Para preparar a colocação do azulejo com os ímãs, eu tenho que colocar uns calços para dar o espaço do rejunte embaixo. Para isso eu utilizo espaçadores niveladores já usados, dos quais eu corto pequenos pedaços, só o suficiente para calçar o azulejo sem que fique aparecendo. Por isso, com uma tesoura, eu vou cortando pequenos pedaços e medindo no lugar para saber se o tamanho já está bom. Eu estou trabalhando aqui do lado de um andaime instalado, porque enquanto eu coloco os azulejos aqui, o meu filho está instalando a coifa lá em cima. Agora vou colocar o azulejo no lugar já preparado com um forro para compensar a espessura da argamassa, para que ele fique nivelado com os demais azulejos. Mas ao final do vídeo eu vou mostrar como preparei este azulejo, com o forro e os ímãs. Eu não tenho como mostrar a instalação da torre, porque eu comprei pela internet. E quando chegou eu não estava em casa. E o meu filho acabou instalando sem filmar. Mas a instalação é bem simples.
Ela vem com uma rosca na parte de baixo, que é só retirar, introduzir a torre pelo buraco no porcelanato e recolocar a rosca pela parte de baixo. E para organizar as sobras de cabo foi usado fitas Hellerman, ou enforca-gato, como são conhecidas no popular. Esta etapa de organização das sobras de cabos é muito importante, pois o trabalho da torre de tomadas é justamente subir e descer. Por isso, no interior do compartimento, os cabos devem estar imobilizados, fora do caminho de abaixamento da torre, bem presos no lugar, para que nessa movimentação não acabem se tornando um empecilho para a torre descer quando não estiver em uso. Depois de rejuntados os azulejos e já limpos os excessos com uma espuma umedecida, está pronto e fica perfeito, não sendo possível distinguir entre os azulejos assentados com argamassa e aquele preso por ímãs. Agora eu vou mostrar como eu preparei o azulejo com os ímãs. Esse azulejo não levará argamassa, por isso é necessário ocupar esse espaço com algo para que o azulejo não fique afundado. Por isso eu peguei uma espécie de isopor, daqueles que vêm em embalagens, e recortei os pontos onde serão colocados os ímãs, e também os pontos onde já estão fixados no lugar aqueles niveladores espaçadores usados no assentamento dos demais azulejos que estão ao redor deste. Eu passo cola de contato nas duas superfícies a serem coladas. E para minha surpresa, eu passei cola no lado errado do isopor. E como eu não tenho outro isopor para substituí-lo, achei por bem colá-lo assim mesmo, só que eu vou mudando os recortes de lugar. Afinal, a estética neste caso não tem valor algum, só mesmo o resultado prático. Com o estilete eu corto todos os excessos das bordas e o próximo passo será colar os ímãs, utilizando massa plástica para isso. Eu tinha deixado os ímãs perto das posições onde seriam colados, mas já no primeiro percebi que não foi uma boa ideia, já que eu estava usando uma faca de metal para colocar a massa plástica, o que atraiu o ímã para dentro da massa. Notem que o isopor acabou servindo também para limitar a posição e a altura da massa plástica, o que veio a ser um grande facilitador. E então, me digam nos comentários se vocês já tinham visto uma solução destas para a manutenção de uma torre de tomadas em ilha de porcelanato, que eu quero muito saber a opinião de vocês. E aguardem pelos próximos vídeos de continuação desta ilha de porcelanato, que no final fica linda, pelo menos é o que eu achei. Concordam comigo ou não? A ilha completa e prontinha está lá no começo do vídeo. Inscreva-se no canal, clique no sininho das notificações, curta, compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas e deixe nos comentários a cidade de onde você me assiste.